Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Eu vou fazer mais um desabafo hoje com vocês do que alguma coisa da sobrevivência, alguma instrução, alguma pérola de sabedoria, que também não é lá a minha área, né? Eu aprendo tanto com vocês quanto vocês comigo. Mas é mais um desabafo de uma condição que está virando palhaçada já, para não dizer outra coisa, né? Essa condição das pessoas, de modo geral, inclusive algumas pessoas que se dizem preparadores, sobrevivencialistas, né, que acabam jogando água no caldo, digamos assim, tornando o caldo, derramando leite e, por suas próprias ações, acabam desacreditando ou, sabe, estragando, prejudicando, né, para falar o português claro, a, o esforço de pessoas que, como eu e diversas outras pessoas aqui na internet, né, se dispõem a tentar alertar, ajudar, ensinar pessoas, de modo geral, né, a entender, né, para que serve isso, né, para que serve essa falação de preparação. Tá? Então, vamos lá, vem comigo, vem escutar o comentário aqui, tá bom? Obrigado. Vamos lá, gente. Eu tenho ouvido, tenho lido, tá? Tanta besteira, tenho visto tanta baboseira ultimamente, tá? De quem conhece e quem não conhece. Que chega numa situação e fala, olha, vamos vender a sobrevivência. Isso aqui é lucrativo. É uma coisa assim que para mim é tão absurda, porque sobrevivência, como o próprio nome diz, é você sobreviver a uma condição extrema. Mas para muita gente virou comércio. Tá? E essa condição leva com que as pessoas não botem fé naquilo. Sabe? É igual você pegar programas de TV, Largados e Pelados. É legal, tem algumas técnicas lá, mas as pessoas não assistem para ver as técnicas, assistem para ver os pelados. Então, é uma condição estranha, uma postura humana esquisita. Sabe? A sobrevivência é baseada em termos de 21 dias, onde a comida acaba e você definha, né? A regra dos três. 3 dias sem água, 3 horas sem oxigênio, 3 semanas sem comida, né? 3 horas sem abrigo. Então, você acaba vendo 21 dias, né? São 21 dias de sobrevivência lá com 90 dias de gravação. É entretenimento, aquilo não é para ser levado a sério. Então, é mais uma maneira de diversão. Beleza, maravilha. Eu nunca assisti, mas eu acho interessante. Por quê? Porque quem nunca teve contato pode começar a entender que, né, aquilo é mais ou menos assim. Então, começa por aí. Tá? É, você começa a ver pessoas que só pensam no comercial da coisa. Quando a sobrevivência ela é uma situação extremamente necessária quando alguém está numa situação de emergência. E as pessoas estão perdendo esse senso, tá, de usar a sobrevivência como uma ferramenta de informação. Para que serve isso, afinal das contas? Tá? Eu vou deixar o texto aqui e vou comentar da minha forma. Também eu escrevi isso aqui, postei já no blog do canal, compartilhei em alguns lugares, fiz alguns comentários em grupos, né, que as pessoas não se dão nem ao trabalho de ler, porque deve ser muito longo, aí a preguiça impera, né, a coisa tem que ser rápida. É muito rápido, rápido, rápido. Né? Então vamos lá. Pergunta que, né, pergunta que já me fiz algumas vezes e o que ouço com frequência em qualquer ambiente que você vai. Quando a pessoa descobre que você trabalha com isso, que você gosta daquilo, pronto, você já é o estranho diferentão, tá? Seja ele em casa, na rua, no trabalho, na internet, e assim a pergunta se propaga. Para que serve falar sobre sobrevivência? Tá? A pergunta vem seguida de outras indagações como: para que serve isso nos dias de hoje? Essa bobagem serve para quê? Quem liga para isso? Essa besteira é perda de tempo. Ou para enganar os trouxas. Já escutei isso também.
E assim segue-se inúmeras indagações, questionamentos e por aí vai, né? E a coisa está perder tempo com essa coisa inútil para quê? Primeiro ponto, é, eu gostaria de levantar aqui para vocês o que é tá no descritivo. É a falta de respeito, num aspecto amplo e restrito. Muitas pessoas que passam a te olhar de uma forma esquisita quando você fala que trabalha com sobrevivência. Eu, por exemplo, eu dou instrução para formação de comissários de bordo na parte de sobrevivência. Coisas que eles nunca vão usar na vida. Mas se necessário for, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então eu rezo para que eles nunca precisem usar. Mas e outras pessoas que não são dessa área, pessoas que passaram por enchentes, por deslizamentos, perdidos em área de mata, em questão de terremoto, avalanche, escambau. E aí? Né? Nossa, para que ensinar algo tão inútil como isso? Já escutei isso. Essa besteira é inútil, assim como você. Segue-se as perguntas que são feitas de forma informal, né? Por olhares que dizem muito, né? E por aí vai. Na tentativa de explicar para que serve aquilo, né? Com educação, é lógico, e paciência, a gente é interrompido com frequência por questionamentos ainda piores, né? Como se fosse uma espécie de heresia o que a gente está tentando passar e falar. Isso também é culpa nossa, de muitos preparadores sobrevivencialistas, né? Que só apresentam material e equipamento, né? E aí aquela coisa, isso aqui é um comércio, não serve para nada. Né? Então é uma coisa assim, cada um tem seu viés, cada um tem suas intenções, cada um tem suas necessidades, tudo bem. Né? Isso é tão inútil quanto você, nem dinheiro isso dá, ou dá dinheiro. Isso paga as contas? Se pagar, tudo bem, enfim. Quando falamos sobre esse tema, somos taxados de profetas do caos, por quem nunca escutou isso, né? Amantes da desgraça e outros adjetivos bem depreciativos. Tá? Tudo isso porque não temos dancinhas, não iluminamos, né? Não somos iluminados da dancinha do TikTok, a gente não faz lá 20 milhões de visualizações com o nosso conteúdo, né? Não vendemos modinhas, nem somos necessários pela felicidade momentânea desses iluminados hoje que procuram esse tipo de condição. Aí eu pergunto para vocês, gente, gosto é gosto, não se discute. Mas usando do bom senso que nós temos e às vezes não praticamos, o que eu aprendo, em nome de Deus, assistindo coisa imbecil na internet? Me explica. Se eu fosse fazer uma aula na internet, sabe, aprender português, matemática, física, usar a porcaria da internet no todo o seu potencial para aquilo que ela presta, beleza. Só que o cara não gasta 20 minutos aprendendo uma coisa útil, como desengasgar uma pessoa, como trocar um pneu, como trocar uma lâmpada, como aprender a sobreviver numa situação de risco, mas gasta 24 horas do dia, vídeos de 3 em 3 minutos vendo besteira. Eu não tenho essa compreensão. Não sei se eu sou velho, né? Não sei se eu sou antiquado, mas eu não tenho essa compreensão, eu não consigo entender isso. Segundo ponto, as comparações e indagações. Nossa, isso é básico, né? É comum para quem está trabalhando com esse tema, quem está na área, quem está tentando passar alguma coisa, seja em uma escola que se aplica ao mesmo em uma forma de estudo, em casa, começando a ser questionado. Por que esse tema é tão inútil? Não dava para fazer algo mais lucrativo? Mas o fulano ganha dinheiro com isso. Será que você vai? Então, né? Vamos lá. Analisando os principais canais. Isso aqui é uma coisa extremamente importante que foi uma visão que eu tive. Não sei se está correto, deve estar meio bugada, mas a grosso modo, bem a grosso modo, dá uma ideia. Analisando os principais canais sobre o tema, todos eles têm anos de existência. Em média, canais desde 2011 a 2021.
onde os 10 mais que eu achei, sem pesquisar, botei na internet e apareceu, tá? Com mais de 100 mil inscritos, entre canais de mesmo produtor ou não, a pessoa tem mais de um outro canal, tudo bem? Tem somente 5.887.100 inscritos. 10 canais. Se a gente for fazer uma coisa grosseira, dá 588.710 inscritos por canal. Lógico que não é isso, tem uns que tem muito, tem uns que tem menos, enfim. E ainda que os canais, em sua maioria, compartilhem os inscritos, né, que buscam os mesmos interesses, levando em conta que somos Brasil, 212 milhões e 600 mil habitantes, significa que somente 2,77% da população se interessa pelo tema. Olha só. Por outro lado, canais de entretenimento variado possuem o mesmo número de habitantes como inscritos. Significa que as pessoas procuram mais diversão do que conhecimento. Para onde vamos? O que leva à percepção de que diversão dá mais audiência do que sobrevivência, com certeza. Né? Na hora de uma catástrofe, você faz uma dancinha. Uma observação comparativa é muito preocupante. Tá? É que, levando em conta essa regra para patamares globais, onde temos 8 bilhões de pessoas no planeta, apenas 3% delas, estou arredondando, tá? Se preocupam com o tema da sobrevivência em todos os seus aspectos, poderíamos dizer que 240 milhões de pessoas teriam uma chance. Somadas a estas, as que balançam o seu pote de formigas, tá? A conta seria mais ou menos 1 bilhão de pessoas. E os outros 7? Dramático, né? Então tá bom. É dramático, mas eu falei que era uma conta de padaria, digamos assim, né? Do boteco ali. Mas é uma coisa a se pensar. Né? A gente fala, por que que tanta gente passa por dificuldade? Por que que tanta gente tem dificuldade nisso, dificuldade naquilo? Por que existe tanta gente na condição ruim? Por que será, né? É, é algo como a fé, sabe? Ter fé. A pessoa pode ser ateu, pode ser o que ela for. Né? É só uma questão, uma paradoxo aqui, uma observação é como ter fé. Coisa que hoje, a fé está fora de moda, aliás, né? Tá que eu escrevi aqui para não esquecer disso. O mundo evoluiu e não precisamos mais de Deus. Já escutei isso também. Somos seres evoluídos. Somos nossos senhores. A gente procura a felicidade. Se me faz feliz, está tudo certo. E por aí vai, esse monte de besteira. O que eu perco tendo fé? Eu pergunto para vocês. Eu escutei uma figura da internet falando isso há um tempo atrás. Eu não sei nem se eu consegui traduzir em palavras aqui, que eu não lembrava. Imagina assim, ó. Eu tenho fé, eu acredito em Deus minha vida inteira. Por acreditar, eu sigo alguns princípios básicos de valores, educação, respeito, etc. E eu passo pela vida de uma forma respeitosa, amistosa, e eu recebo a mesma coisa de volta na maioria das vezes. Aí quando eu morro, eu chego num lugar maravilhoso, né, e minha vida se encerra ali. Eu vivi bem e tive uma recompensa. Aí eu tenho fé, vivo da mesma forma, eu morro e não tem nada. O que eu perdi em vida? Sendo educado, respeitoso, amigo, ajudei, fui ajudado. Em vida eu não perdi nada. Tá? A diferença da fé é que se eu tiver fé e lá no final tiver alguma coisa, eu tenho um plus. É só isso. É a mesma coisa que a sobrevivência. Eu trabalho com isso. Ensino as pessoas. É igual um enfermeiro, um médico de resgate. Imagina se não tivesse esses caras. Se cada um tivesse que se virar nos seus acidentes. Tá? Então é bem por aí. Eu trabalho com sobrevivência. Eu sei como me virar numa emergência. Essa emergência nunca aconteceu. O que eu perdi? Nada. Mas e se a emergência acontecer? Eu garanto que vai ter um monte de gente batendo na minha porta. E ela não vai abrir. Sobrevivência é assim.
Terceiro ponto, respondendo às questões. É comum que o ser humano, ao se deparar com algo que ele não conhece, que ele não gosta, que ele é contrariado, que ele não entenda, que ele discorda, que ele não gosta, ele queira destruir, cancelar e botar fogo. Esta ação é típica de pessoas que não têm o hábito de pensar antes de agir. Se não me agrada, não me interessa para ninguém. Né? São os donos da verdade relativa, que é a irmã da democracia relativa, que é a irmã gêmea da certeza absoluta, que é a filha da ignorância. O que mais chama a atenção é que muitos de nós passam por situações adversas por motivos variados e ao sair desse não aprendem lição alguma dela. Simplesmente fala, passei, graças a Deus que bom. Não avaliam a situação e pior, na maioria procuram um culpado. Por que eu passei por isso? Ah, por causa de fulano. Por causa daquela condição que fulano, sabe? Sempre existe um culpado. Nunca sou eu. Suas agruras e erros. Pessoas que discordam delas, quem ela julga ser responsável pelos seus próprios atos e quem ela acha verdadeiramente causador de seus males. Ou seja, ela não errou. Foram as coisas da vida. Hoje dizer ou tentar mostrar a alguém que seus atos repetitivos não resultam em soluções diferentes causam processos. Dos mais variados tipos, jurídicos e pessoais, cancelamentos e assim vai. Assim, uma parcela significativa desses 213 milhões de brasileiros se mantém em um círculo eterno de nada por nada. Ao postarmos, falarmos, comentarmos sobre o tema da sobrevivência em todas as suas vertentes, é nossa intenção, é a minha intenção, tentar mostrar às pessoas que, ao contrário do que elas acham, sim, a sobrevivência, como o próprio nome diz, é algo fundamental para as suas vidas. Não é o principal da vida, meu Deus do céu. É algo a ser usado numa coisa atípica da sua vida. Não é no seu dia a dia, na sua rotina. Quando a merda bater no ventilador, por exemplo, você sabe o que fazer. É essa a questão da sobrevivência. É o princípio da camisinha. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Sabe? E por aí vai. Ai, ai. Cadê? Perdi até o. Como o próprio nome diz, é algo fundamental para nossas vidas. O que elas não procuram entender é que, como apregou o princípio que eu falei, é melhor ter e precisar do que precisar e não ter. Saber que como se comportar e agir em uma situação adversa é fundamental para que elas mantenham suas vidas e voltem às suas rotinas de vida. A percepção de necessidade e utilidade com relação ao conhecimento vem se deteriorando a passos largos nos últimos 14 anos. Valores, princípios, ideias, contextos, está acabando. Tá? Vai virar um Mad Max. Mudanças e a perda de valores e princípios, a degradação generalizada do que se considerava diversão e entretenimento, desmonte sistemático das bases humanas em detrimento da felicidade e bem-estar, está levando a humanidade a uma peneira evolutiva. E as pessoas não percebem a ratoeira que elas mesmas estão montando para si. Não vou comentar isso aqui, vocês façam suas próprias análises. Uma frase antiga que fala assim: o brasileiro tem a memória curta. Nunca foi tão real. Ainda quando lhe é dado algo para se distrair e se embriagar em pseudo-felicidade e alegria temporária, o eterno pão e circo. Aí tá tudo certo. Vamos lá de novo. Percepção. 11 de março de 2020, a OMS declarou oficialmente que a pandemia da Covid-19 existia, quando o Brasil já registrava mais de 100 casos confirmados. Poucos dias depois, o Ministério da Saúde anunciou a transmissão comunitária em todo o território nacional e todo o resto é história. Mas a pergunta que ninguém se atenta é: você, apesar de todas as suas convicções, ideias, certezas, você estava preparado? Tinha a menor noção do que fazer?
Muitos vão dizer, ninguém estava preparado para aquilo. É mentira. Muita gente estava preparado para aquilo. Tá? Para quem sabe procurar informação, vai peneirar e vai entender. Hoje vemos a todo instante, em todas as mídias, notícias de novas doenças que podem evoluir para novas pandemias. Aí tem a Mpox, tem de novo a Covid, tem o sarampo, sabe? Tem a varíola do macaco, que é a Mpox. Tem um monte de coisa nova aparecendo aí. Todo dia tem uma novidade. Tem a gripe aviária, que está matando o frango aqui nos Estados Unidos, por exemplo, fora, que pode passar para o ser humano. Quer dizer, vendemos o quê? Medo. Mas eu não vou entrar nesse métier, tá? Onde está os tais especialistas dos dias estudo, né? Apregam a todo momento que teremos um repeteco breve. Aí vem o tio Bill lá e fala assim: não, vamos ter uma doença aí que vai controlar a população do planeta, né? E o Windows dando bug todo dia. Ainda temos bastidores de tambores de guerra. A Europa agora, né, essa semana, né, governos europeus lançaram lá, olha gente, a coisa tá ficando meio estranha aqui. Vamos lançar aí uns kits, vamos correr atrás. A França fez um manual, a Inglaterra já comentou, a Dinamarca, a Holanda, Noruega, Polônia, tá? Mas isso aí é para vender o medo e o caos. Paga para ver, não tem problema. Paga para ver. Tá? Então, quer dizer, é por aí. Então, e a gente pega nossas mídias que nem comentar comentam. Ou quando comentam, minimizam, né? Coloca aquele famoso pano quente em cima. Não, tá tudo tranquilo. Mas vamos comentar a respeito de fulano porque dá mais mídia. Nós não gostamos de fulano, nós falamos mal dele. Mas a realidade fica em segundo plano. Por isso eu falo, pesquise todas as mídias, inclusive aquelas que você não gosta. Temos crises climáticas de todos os tipos e variações de todas as intensidades que causam efeitos de longo prazo naquilo que é mais precioso ao ser humano em termos de subsistência, comida no campo. Mas o agronegócio destrói o meio ambiente. Come grama, come dinheiro, come concreto, come inseto. Mas é mais politicamente correto culpar a fome pela falta de comida, não ao contrário. Né? Pregando o fim da comida, que eu não como, porque eu não gosto, então você também não pode comer, pois eu sou mais do que você. Tem minha opinião melhor. Tenho mais seguidores do que você, então eu tenho mais razão, mais verdade que você. Hoje, colher uma muda de uma planta na floresta, né? Pisar numa bactéria, da cadeia, mas proteger a vida não. É indiscutível que temos como espécie que proteger onde moramos. Ninguém vai destruir o seu próprio. Não deveria, pelo menos, né? Deveria manter. Porém, existem sim meios corretos, seguros e adequados, para não dizer sustentáveis, para gerenciar tanto a produção como o consumo e a conservação em geral. Eu sou técnico agrícola. Desde 1993, quando eu me formei, eu escuto falar em agrofloresta, produção consorciada, tá? Conservação, plantio em curva de nível, plantio sustentável e não sei o que lá, mata de reserva em área de fazenda, reserva natural, APP. Eu escuto isso. Mas parece que isso não existe na cabeça de um povo que não enxerga. Só quer like, bater palma, só quer dinheiro no bolso. A vida em sociedade está se inviabilizando por inúmeros fatores de causa única do mesmo ser que reclama das dificuldades do dia a dia. E esperar que outros façam o que é da minha responsabilidade é no mínimo temerário demais. O tal super-homem não virá te salvar. Quem vai te salvar é você mesmo. Mudança de hábitos e de ideias. Para de culpar os outros e bater palma para maluco e vai cuidar da sua vida. Não somente como se apresentam todos os dias em horário nobre,
mas com a falta de ação e resposta de todos os tipos de situação que impedem o ser humano de exercer sua vida com dignidade. Todos os tipos de situações que impedem o ser humano de exercer sua vida com dignidade, mesmo que isso seja contra meus próprios interesses. Eu não acho que isso seja legal porque eu não gosto disso. Mas será que eu preciso disso? Pois o juiz de hoje é o réu de amanhã. E quando nós julgamos alguém ou algo, nós estamos propensos à réplica de amanhã. Temos que lembrar que todos estamos no mesmo barco. Não interessa se você é podre de rico ou não, se você faz parte do sistema, está fora do sistema, se você, sabe, você está dentro de um planeta. Eu não sei se você mora numa estação espacial. Eu não moro. Que fomenta as divergências não tem. Quem fomenta as divergências não tem divergências e não tem problemas. Isso é uma percepção que eu tive. Quem está lá na televisão fomentando, ele não tem esse problema. Você já parou para pensar nisso? Muito menos dificuldades. O salário cai na conta o dia inteiro. O meu não cai. Aliás, eu estou buscando. Então, quem balança seu pote de formiga? Para quem não conhece essa história, eu vi essa história muito tempo atrás de uma moça na Noruega, se não me engano, na Holanda. Ela comentou: você tem um pote com formigas vermelhas e formigas pretas, que são inimigas naturais. E nesse pote você colocou todas elas e tem comida suficiente, todas vivem bem felizes. De repente você faz um. E as pretas acham que as vermelhas acham que as pretas atacaram e todas se matam. Quem começou? A sobrevivência como fator de preparação e capacitação humana evolutiva é o que tenta mostrar a todos. Viver é fácil, desde que você saiba viver em harmonia com o seu meio. Pessoas, ideias e ideais, tá? De outros. O meio, pessoas, ideias e ideais. Cada um tem o seu. É igual digital, cada um tem um. Sobreviver e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Escrevi até errado ali. Todos somos seres fracos que dependemos uns dos outros. Por isso vivemos em sociedade. Mas eu sou o lobo solitário. Você não é nada. Você é o primeiro a morrer. Tá? Vivemos em sociedade. Perdi até o rumo da história aqui. Ideais, vivemos seres humanos que vivemos dependemos um dos outros, desde o nascimento até a morte. Até para morrer você precisa de ter alguém para colocar você no caixão, lavar você e colocar. E que em situações adversas, somente os preparados sobreviverão. Isso é uma lei da natureza. A seleção natural existe e age de forma diferente desta vez. Nossa espécie, porém, agora nós mesmos estamos providenciando a nossa extinção. Gente, nós estamos fazendo escolhas que a própria mãe natureza está batendo palma. Porque nós passamos aí por 3 ou 4 extinções em massa e nós vencemos. Tecnologia, saúde, condição de vida, produção de alimentos, etc. Só que agora a gente está lutando contra tudo isso que a gente fez para ficar batendo palma e ser feliz. Para achar que eu sou melhor que o outro, que meu ponto de vista é melhor que o seu, que eu sou, sabe? Aquela briga idiota de tribos. Mas quem está fomentando essas brigas? Para quê? Qual o propósito? Nossa espécie escapou com sucesso de inúmeras tentativas de extinção em massa por meio de nossos avanços. Porém, agora nós mesmos estamos providenciando nossa extinção com nossas ações. E não me refiro às tais mudanças climáticas que os países que mais poluem tentam proibir. Só que eles mesmos não mudam. Olha que interessante. Apontar para os outros, né? Vitória em anos alheio, um refresco zeste, né? É por aí. Refiro-me ser capaz de pensar de forma direta e correta nas soluções para as dificuldades impostas pelas situações do dia a dia, de forma a resolver os dilemas e não ampliá-los de acordo com a necessidade de cada um. Tá?
ou minhas necessidades, a minha ideologia manda isso. Mas e a vida? Manda o quê? Minha questão ao me questionar sobre para que serve isso é: você estaria preparado hoje, tá? Dentro do seu mundinho perfeito, a sobreviver a outra pandemia? A uma guerra? À violência? Ao clima extremo? E a outras mazelas? E por que não ao desemprego? Eu estou passando por isso. Ou iria, apesar, esperar o Estado. O Estado resolve, vou esperar o Estado. E que outros venham bater na minha porta e me ajudar. De que serve o homem se o homem não torna o mundo melhor? Escutei essa frase e ela me bateu bastante. Já faz tempo. Saberia? Teria capacidade de se sobressair uma situação destas? Qualquer uma que seja. Teria coração, mente e disposição para fazer o que fosse possível para se manter. Para se descrever de novo aqui, ó, errado. Para se manter, não se matar. Matar vivo é fogo, né? Para se manter vivo e manter vivo os seus. Desculpa, gente, eu escrevi errado aqui, eu nem corrigi, tá? Para se manter vivo e aos seus. Sem o Estado, sem a presença do Estado, o Estado acabou. E você? Você sabe se virar? Amigos, parentes, etc. Porque provavelmente você que trabalha com sobrevivência vai ter que socorrer eles. Né? Porque no fim das contas a gente fala que não vai socorrer, mas a gente sempre tenta indicar, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas é difícil você deixar uma criança com fome para fora, né? E por que não os parceiros ideológicos, né? Sinceramente, eu não ajudo. Porque eu não lembro de não ter ajudado ninguém. A gente pega pela mão, encaminha, instrui, ajuda, leva, faz, é ajudado, ajuda. Só que chega um momento que você fala, não dá. Tá? Eu não vou pôr a minha vida em risco, a minha pseudo-felicidade, a minha sobrevivência em risco, para pegar pela mão quem nunca se interessou por isso. Se sua resposta veio de pronto, acompanhada de pensamentos de como estão os meus equipamentos, onde está meu. Sabe, se você já enveredou o pensamento para a sua realidade, tá? Ok, você teria uma chance. Infelizmente é. Se você parou para pensar, refletiu sim, opa, preciso rever meus equipamentos, meus suprimentos, avaliar minhas condições, minhas reservas financeiras, me reavaliar, beleza, você teria uma chance. Porém, em algum momento dessa leitura, dessa escuta, desse acompanhamento, você se sentiu ofendido com alguma coisa, né? Adotou algum critério que te ofendeu, ou achou um absurdo, ou na realidade não entendeu quase nada, você já morreu e nem sabe. Numa situação de emergência, você virou estatística. Eu poderia dizer que sinto muito, mas na realidade não sinto não. Conhecimento, cautela e preparação são obrigações de todos. Sempre foram. Seus bisavós não chegaram. Onde chegaram, não deram origem aos seus avós, pais e a você, agindo de forma diferente. Aprender e ensinar é um dever daqueles que escolhem compartilhar o conhecimento a fim de mudar vidas e melhorar chances. Afinal das contas, se não fosse assim, não existiriam professores. Quem está disposto a não ser parte das estatísticas, parabéns. E obrigado pelo seu tempo. Então, para que serve isso? Para evitar que alguém que dependa de você seja surpreendido com sua incapacidade de entender o meio. Que a vida de verdade é mais do que uma dancinha, ela é capacitação constante. Tá? Para, se precisar, saber fazer ou não fazer. Tá? Ter a certeza de que estamos na luta e prontos. É aquela história. Diversão, ela é parte de um todo. Ela é uma gaveta numa prateleira. Essa prateleira
tem diversas gavetas, sabe? Então, existe a necessidade de você compartimentalizar todos os seus conhecimentos. Alguns têm maior prioridade do que outros. Assim como diversão. 5, 20 minutos curtindo um vídeo não vai alejar, não vai mudar a sua capacidade cognitiva. Mas desde que aquilo não se torne a sua vida. A não ser que você seja um produtor de conteúdo. Mas eu vou te dar um exemplo bem crasso. O dono do TikTok, o criador do TikTok, não deixa que seus filhos usem o TikTok. Os caras da Meta controlam o acesso de seus filhos a isso. Por quê? E é para isso que isso serve. É para isso que sobrevivência serve. Para te livrar de uma roubada e para te ensinar a pensar. Tá bom? Desculpa o desabafo, foi longo, mas é bem por aí. Tá bom? O nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.